para que você entre no entendimento específico. Este não é um ano de Shemitah, tá bom? O Shemitah ele acontece de 7 em 7 anos e é um ano sabático, é um ano de descanso da terra, tá bom? Por que eu estou explicando isso? Já que nós estamos falando sobre as celebrações e as festas judaicas ou as festas estabelecidas pela palavra de Deus, vale nós ressaltarmos que isso também é um evento que acontece sobre as nossas vidas e que nós precisamos observar em partes isso na virada do ano, amém? Descanso é algo preparado de Deus para a sua vida, tá bom? Nós estamos entrando neste novo ano. Você pode ouvir a palavra que foi pregada na quarta-feira, nós temos os áudios gravados lá. Você pode ouvir e entrar no detalhe. Bem, eu fiz uma palavra bem detalhada, bem específica sobre aquilo, e nós podemos usá-la aqui como um norte para essa mensagem desse domingo. Então nós estamos passando nesse tempo oportuno, nessa janela de oportunidade, de mudança de um tempo para um outro tempo. Nós vivemos o ano novo na virada do ano de dezembro para janeiro, certo? É isso que nós estamos acostumados no calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos. Mas profeticamente, nós já estamos acessando um tempo novo. Nós já estamos acessando uma nova época, uma nova estação sobre a nossa vida, e existe um novo ciclo se desdobrando diante de nós. E esse ciclo ele precisa começar com o descanso da terra. E precisa começar com o descanso das nossas vidas. Nós precisamos aprender a descansar. Abra sua Bíblia comigo para nós começarmos o culto de hoje em Levítico, capítulo 25, no versículo 1. Abre aí comigo. Levítico 25, no versículo 1, diz o seguinte: quando Moisés estava no monte Sinai, o Senhor lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel quando entrarem na terra que eu lhes dou. A terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos, ou seja, ter um ano sabático, amém? Durante 6 anos vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita. Mas no 7º ano a terra terá um ano sabático de descanso absoluto. É o sábado do Senhor. Durante esse ano não semeiem os campos, nem façam a poda dos vinhedos. Não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto. Comam o que a terra produzir espontaneamente durante o seu descanso. Isso se aplica a vocês, aos seus filhos, seus servos e servas e também aos trabalhadores, contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens da sua terra também poderão comer o que a terra produz. E aqui está o que a terra produzir, amém? Isso aqui é a descrição do ano de Shemitah, do ano de descanso, do ano sabático, amém, amados? Beleza? Acho que nós não abordamos esse tema aqui ainda, porque não vivemos junto um ano de Shemitah. O próximo ano de Shemitah será apenas em 2029, ainda falta um tempo para a gente chegar lá, tá bom? O último foi 2022. Mas existe uma questão aqui que eu quero compartilhar com vocês sobre o descanso proposto na presença do Senhor. Antes de entrarmos mais profundo na palavra de Deus, se você puder fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça por um momento, eu quero fazer mais uma oração. Senhor Jesus, nessa noite, nos ajuda a entrar no seu descanso, nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a compreender que os Teus planos são maiores do que os nossos planos, que os Seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos, que a Sua vontade é maior do que a nossa vontade, que nós nessa noite possamos nos prostrar, nos diminuir e nos desfazer de nós mesmos para entrarmos em um lugar de confiança na Tua presença.
Nós recebemos sobre a nossa vida o Teu santo descanso, Senhor. Nós recebemos sobre a nossa vida, Deus, o prazer de poder descansar naquilo que o Senhor tem nos dado. E nós tiramos a mão da terra, nós tiramos a mão do arado em confiança no Senhor, Pai. Para que o Senhor possa renovar as nossas forças para essa nossa nova temporada. Que nesses 10 dias, Senhor, enquanto nós nos preparamos para a chegada dessa nova temporada, que nós nos preparamos para que a glória do Senhor seja derramada de forma poderosa sobre nós, que nós possamos verdadeiramente Te buscar em arrependimento, Te buscar em contrição de coração, e que nós possamos Te enxergar nos ares, Senhor. Abre os nossos ouvidos para Te ouvir, Senhor. Não somente essa noite, não somente durante a palavra de hoje, mas abre os nossos ouvidos para que nós possamos Te ouvir. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos Te entender, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Então vamos lá, amados. Quero que você entenda algumas coisas aqui do porquê nós começamos a falar sobre esse período de descanso. As novas temporadas e as novas coisas com Deus, elas precisam ser precedidas de um período de descanso. Elas precisam ser precedidas por um momento de nós fazermos uma introspecção. Amém? Nós paramos aquilo que nós estamos fazendo. Óbvio que você não vai poder parar de trabalhar, porque provavelmente a sua empresa não continua com esse calendário. Amém? É mais comum que nós paremos lá para dezembro, não é? Mas você não vai conseguir parar o seu dia a dia, você não vai conseguir parar com as suas responsabilidades. Mas eu quero te convidar nesse tempo a mudar o seu olhar, a mudar o seu pensamento para dentro do seu coração. E como está o seu coração? Para que você tire a sua confiança de certas coisas mundanas e passageiras e volte a depositar a sua confiança no Senhor. O sábado é mandamento, amém? Você conhece isso? Sábado é mandamento. O povo foi para o exílio na Babilônia porque ele deixou de descansar. Ele deixou de guardar o sábado. Ele deixou de guardar anos e anos de Shemitah. E na verdade foram 10 Shemitahs passados, 10 anos de descanso que se passaram, que culminaram com o exílio da Babilônia. E por 70 anos eles foram exilados por não descansarem no Senhor. Consegue entender isso? Descanso, amados, ele não é somente botar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque por muitas vezes nós vamos dormir à noite, mas nós não descansamos. Muitas vezes nós paramos de trabalhar, mas não descansamos. Nós temos um sábado, um dia de sábado mesmo, um dia de domingo, sem nenhuma atividade, e mesmo assim nós não temos descanso. Quem já passou por isso? Está com a cabeça a mil, ficou o dia inteiro na frente da televisão às vezes, mas mesmo assim não conseguiu descansar. Talvez não tenha produzido nada, e está tudo bem se você não produziu, amém? Seu sábado, seu dia de descanso, mas mesmo assim não descansou. Deus está te chamando para o descanso nesse momento. Deus está te chamando para um momento de tranquilidade e de paz. E uma das coisas sobre o sábado é que exige muita confiança em Deus. Porque esse texto está dizendo assim: vocês não vão trabalhar na terra, vocês não vão arar a terra, vocês vão colher aquilo que cresce espontaneamente. Vocês não vão plantar, vocês vão confiar em Deus para cuidar de vocês. Vocês vão confiar em Deus para que Ele te dê aquilo que Ele tem preparado para você, e não com as suas mãos. Eu sei que isso soa contraprodutivo. Hoje em dia nós temos uma cultura que precisa ser produtiva, que precisa fazer as coisas, que precisa se desenvolver, e aí nós buscamos uma máxima eficiência daquilo que nós temos, e nós temos que trabalhar. Nós trabalhamos 7 dias por semana, nós temos que prover para a nossa família 24 horas direto, e essa é a cultura dos dias de hoje, amém, amados? Só que nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que sabe melhor do que todas as coisas. Nós temos um Deus que está acima
de todos aqueles que ensinam, todos aqueles mestres, todos os professores, todos os coaches e todas as outras pessoas. Temos um Deus que tem um conhecimento e uma ciência acima de todos. E se Ele instituiu como mandamento o sábado, quebrar o descanso é quebrar as leis de Deus. Estão aqui comigo ainda? Se nós não descansarmos, nós estamos desobedecendo a Deus. Amém? Tá tudo bem até então? Agora eu quero te levar para o lado bom do descanso. Descanso é poder. Descanso é privilégio. É preparo para o avivamento. É uma ação, uma atitude para dar passos de fé em uma direção a Deus mais profunda, mais íntima. É uma fé e uma confiança na palavra de Deus, em que Deus está trazendo um rompimento de ciclos sobre a nossa vida. Quem recebe isso nesse momento? Deus está trazendo um rompimento de ciclos sobre a sua vida. Ciclos de destruição, ciclos de tristeza, ciclos de briga, ciclos em que as portas não se abrem sobre você, ciclos de dificuldade. Deus está causando um rompimento e Ele está te chamando: descansa na minha presença e deixa eu romper o ciclo passado. Descansa em mim, diz o Senhor, e deixa eu romper o ciclo sobre a tua vida. Tira a mão daquilo que você está fazendo e deixa eu fazer. Basicamente o que o Senhor está dizendo. Deixa Deus pôr a mão. Como eu sempre digo, e soa uma frase estranha, mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Muitas vezes você entende quem é Deus, mas você não deixa Ele ser Deus sobre você. Você não deixa Ele reinar sobre a sua vida. Por muitas vezes, nos últimos dias, você tem declarado sobre a sua vida, ou sobre parte da sua vida: nada tem acontecido, nada tem acontecido, nada tem mudado. Eu profetizo sobre você, com a autoridade do Senhor Jesus, esse é o tempo que as coisas vão acontecer. Se você entrar nesse lugar de descanso, se você pegar essa janela de oportunidade de descanso, de introspecção, deixa Deus derramar sobre a tua vida. Muitos aqui entraram nessa casa cansados. Não é porque eu te vi cansado, não é porque eu te vi, não vi o seu olhar, mas muitos entraram aqui de forma espiritual, falando cansados, sobrecarregados. Deus está te chamando para um descanso específico nesse momento. Nessa semana ainda, na virada do ano, Ele quer fazer uma mudança sobre você. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Levíticos 23, versículo 24, diz assim: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: no primeiro dia do 7º mês, amém? Esse é o dia do ano novo. Tenham um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada, uma celebração memorial comemorada com toques de trombeta. Não façam nenhum trabalho habitual nesses dias, mas apresentem ofertas especiais para o Senhor. Esse é o Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, o primeiro dia do ano. O dia do tocar das trombetas, o dia em que o povo é chamado para um lugar de descanso, para um lugar de oração, para um lugar de fazer exatamente aquilo que nós fizemos aqui no louvor, de engrandecer o nome de Jesus, de declarar que Ele é santo, de declarar que Ele é único, de declarar que Ele continua reinando sobre as nossas vidas. Nós tiramos um dono e nós tiramos todos os donos, na verdade, e nós damos toda a autoridade ao Senhor Jesus nesse momento. É um tempo de nós voltarmos à terra a quem ela realmente pertence. É uma santa convocação. É quando Deus quer falar com o povo, quando Deus reúne o povo para fazer uma mudança completa. É uma janela de oportunidade de apresentar ofertas queimadas ao Senhor. O que são ofertas queimadas? Naquela época, eles apresentavam sacrifícios de animais. E nós entendemos que hoje nós não precisamos mais de sacrifícios de animais, amém? O último sacrifício já foi feito. Então, o que são ofertas queimadas nos dias de hoje? Eu e vocês entregando as nossas vidas no altar do Senhor. Eu e vocês nos arrependendo,
abrindo mão daquilo que nós sabemos que não faz parte de nós, abrindo mão daquilo que nós sabemos que é passageiro, que é carnal, que é mundano, e depositando isso no altar do Senhor, depositando isso diante da glória do Senhor, renovando a nossa fé diante do altar dele, adorando a ele de todo o coração. Nós somos uma oferta de entrega, uma oferta de devoção ao Senhor. Quando nós levantamos as nossas mãos e nós dizemos: nós nos rendemos, a glória do Senhor vem sobre nós. Então permita isso acontecer sobre a tua vida. Existe poder de rompimento nesse período de descanso, de libertação, de crescimento nas ofertas queimadas, em abrir mão de algo que te custe, que Deus já te pediu para que você abra a mão, mas você tem segurado com muita força. Só que com certeza isso vai te fazer mais próximo de Deus. Isso vai abrir portas sobre a tua vida, para que você receba coisas mais elevadas do Senhor. Deus vem nesse tempo para limpar a terra. Ele não vem só pesar as nossas atividades, as nossas atitudes nesse tempo, mas Ele vem para limpar a terra, para dar descanso para a terra, sim, mas também para limpá-la, para prepará-la para o novo. Por isso é um tempo de descanso da terra também. Descanso também fala sobre a retirada de donos da terra. O governo volta totalmente para as mãos de Deus, e Deus passa pela terra olhando se tem alguém com o coração de dono. Deus está nos analisando nesse tempo e nos perguntando: tem alguém aqui com o coração de dono? Por muitas vezes, amados, nós corrompemos o nosso coração achando que nós somos donos sobre certas situações. Dono da sua família, dono das suas coisas, das coisas que Deus te permitiu viver, dono sobre a vida dos teus filhos, dono sobre as coisas do seu trabalho, e principalmente dono sobre a igreja. Existe um erro muito grave, amados, por muito tempo. Aqueles que estão dentro da igreja se intitulam donos dela, e eles guiam a igreja segundo a sua própria vontade, ou segundo aqueles que eles têm maior afinidade. Amados, nós não podemos ser donos da igreja, nós jamais conseguiremos ser donos da igreja. Só existe um que é dono da igreja. As coisas aqui não acontecem nem mesmo por causa do pastor, que tem uma profissão de fé talvez mais audível do que os outros, nem por causa de nós, mas Deus é o dono de todas as coisas. Amém? Deus está olhando para os nossos corações nesse momento, e Deus está removendo-nos dos lugares onde nós não deveríamos estar. Importa que Ele cresça, importa que Ele seja o único. Nós precisamos diminuir, nosso coração precisa diminuir. Por muitas vezes nós começamos as coisas muito bem, que o Senhor seja o centro de tudo. Eu vou abrir um emprego, uma empresa, eu vou começar um projeto novo. Deus seja o centro de tudo, Deus faça a tua vontade. Aí as coisas começam a crescer, as coisas começam a se desenvolver, aí se torna o eu, é meu, eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo, olha o que está acontecendo. Deus está tirando o seu coração de dono, para que Ele seja o dono de todas as coisas. Ele não quer fazer isso, amados, para te diminuir. Ele quer fazer isso para prosperar sobre a tua vida. Ele não faz isso para te magoar, Ele não faz isso para colocar você num lugar de pó, mas Ele faz isso para te abençoar poderosamente, para que você se lembre que a vontade dEle, ela é boa, perfeita e agradável, e que nós precisamos dEle. Deus quer ser dono sobre a tua vida mais uma vez. Jesus vem remover todos os falsos donos e traz a presença do seu governo. Esse é o tempo que Deus escolheu interferir nas coisas, principalmente em 3 áreas da nossa sociedade, 3 áreas da sua vida. Se você está anotando, anote aí. Em primeiro lugar, a autoridade de governo. Em segundo lugar, nas suas finanças. E em terceiro lugar, a sua espiritualidade. Deus decidiu interferir na forma com que você reconhece o dono de todas as coisas. Ele quer reativar a sua espiritualidade.
Deus quer reativar a sua vida, Deus quer trazer um avivamento novo sobre você, Deus quer derramar fogo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Deus quer continuar derramando fogo a cada reunião nessa igreja, a cada momento em que 2 ou 3 se reúnem, a glória de Deus quer continuar sendo derramada, e para isso Ele precisa ser o dono de todas as coisas, amém, amados? Estamos em um tempo em que Deus quer restituir o que foi roubado da sua vida. Ele quer restaurar a sua alma das batalhas que você enfrentou no último ciclo. Portanto, aprenda a descansar em Deus, aprenda a entregar a Deus. Em Hebreus 4, no versículo 11, também não precisa abrir, diz assim: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Existe um esforço da nossa parte a nos dirigirmos diante ao descanso. Existe um esforço da nossa parte a andarmos em direção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e permitirmos a nossa confiança estar nele, para que Ele faça todas as coisas. Se eu não me engano é o Salmo 127: aos seus Ele dá enquanto dormem, enquanto descansam. Ele cuida de nós enquanto descansamos. Ele cuida de nós enquanto a nossa confiança está nele. Deus nos deu o livre-arbítrio, amém, amados? Nós temos acesso a isso, e nós podemos escolher duas coisas: põe a mão, faz do seu jeito e recebe os seus resultados, ou dá as coisas nas mãos de Deus e recebe os resultados de Deus. É muito simples até, se nós formos pensar. É muito simples. Andar em parceria com o Espírito Santo ou andar sozinho, a decisão é nossa. Tem um esforço necessário da sua parte para acessar esse descanso, esse local de confiança, da presença de esse local de confiança, de presença e de oportunidade que o Senhor tem para a sua vida. Recebe isso sobre o teu coração. Descansar nele é andar por fé. Nós temos que arrancar do nosso coração também todo tipo de coitadismo, a manipulação de um para com o outro, a autocomiseração. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Aí chegamos no tema da mensagem de hoje. Nós devemos ser o servo da orelha furada. Quem pode dizer isso? O servo da orelha furada. Já falamos sobre esse assunto aqui, igreja? Acho que a gente não falou sobre, pelo menos no tempo que eu estava aqui, nós não falamos sobre esse assunto. E eu quero trazer aqui uma revelação para você, de um modo de viver, de um jeito de nós caminharmos, de um jeito de nós vivermos diferente. Nós recebemos liberdade, nós recebemos libertação, nós recebemos renovo da parte de Deus. Mas esse é o tempo de nós nos dedicarmos inteiramente a Jesus. E dedicar-se inteiramente a Jesus não quer dizer que você vai abandonar seu trabalho, abandonar sua família e viver em uma missão, e ser enviado como missionário, mas continuar como missionário, mas no lugar onde você está inserido. Nós devemos ser os servos da orelha furada. Vamos ler um pouquinho aqui, tá bom? Abre comigo em Deuteronômio, um dos livros da lei, capítulo 15, versículo 1, a gente vai ler do 1 até o 17, tá bom? A gente vai ler um pouquinho aqui. Quero te dar detalhes, para que você entenda bem. Você já entendeu que a cada 7 anos é um ano sabático, certo? O texto vai começar referenciando isso. Vamos lá. Ao final de cada 7 anos, ano sabático, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. Olha só que maluco. Todas as dívidas devem ser canceladas, tanto as que você fez, como as que fizeram com você. Perdão. O sábado tem perdão. Amém? O descanso tem perdão. Mas vamos continuar. 2. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram aos irmãos israelitas,
Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para liberá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra em que lhes dá como herança. Não é propósito de Deus que ninguém passe necessidade. Se nós aprendemos a descansar nele, nós não passaremos necessidade. Estão me entendendo aqui? Continuando, versículo 5. É isso, né? Versículo 5: receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, o seu Deus, e de cumprir todos esses mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se contudo houver algum israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Esse é o propósito de Deus, não sermos governados por ninguém, a não ser a Deus. Deus permanecer o controle de todas as coisas. Versículo 8: ao contrário, sejam generosos, emprestem-lhe o que for necessário, não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano do cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer um empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor seu Deus os abençoará em tudo que fizerem. Sempre haverá pobres na terra, por isso ordeno que compartilhem os seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados da sua terra. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo e lhe servirá por 6 anos, depois disso libere-o no 7º ano. Você lembra dos servos que se davam, dos homens que se vendiam para pagar as suas dívidas? Nós já abordamos esse tema algumas vezes aqui na igreja. Muitos não tinham como pagar aquilo que eles deviam, e aí vendia-se o homem, vendia-se a mulher e os seus filhos para quitar as dívidas, para trabalhar, e eles trabalhariam por 6 anos, mas no 7º ano seriam livres. No 7º ano, tendo eles quitado a dívida ou não, eles deveriam ser livres. Quando liberar o escravo, olha só aqui o que Deus está fazendo, amém? A liberdade dele, amados, e o cuidado de Deus por cada um de nós, ele é extremamente poderoso. Ele não simplesmente nos liberta, assim como quando o povo foi liberto do Egito, eles não saíram de mãos vazias. Foi exigido do faraó que os desse os pertences necessários, os bens necessários e o gado necessário para que eles apresentassem culto ao Senhor no deserto. Você lembra disso? E aí Deus está garantindo que isso vai acontecer sempre. Versículo 13: quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dê-lhe de despedida um presente dos animais do seu rebanho, dos cereais da sua eira e do vinho da sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor, o seu Deus, o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito, e o Senhor, o seu Deus, o libertou. Por isso lhe dou essa ordem. Mas se por estar bem com você e amar você e a sua família o servo disser: não quero ir embora, é aqui onde eu quero chegar. Versículo 17: você pegará um furador, em outras versões uma sovela, e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da sua vida. Façam o mesmo com as escravas. E aí você pode falar assim: quem queria ser escravo? Quem de livre e espontânea vontade, no momento em que foi liberto, decide voltar para a escravidão? E eu preciso te dar uma má notícia, amados. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já fizemos isso. Não de uma forma boa.
mas de uma forma ruim. Não precisa levantar a sua mão, e a minha intenção não é te constranger nesse momento. Mas quantos de nós aqui não saímos já de um culto poderoso, por exemplo, num dia de domingo, e na segunda pela manhã já estávamos de volta nos nossos pecados? Quantos de nós não vivemos uma libertação de Deus, mas pela nossa própria escolha voltamos a nos entregar como escravos às coisas do mundo? Você consegue entender o que eu estou dizendo aqui? Tudo aquilo que nos domina nos escraviza. Se você sai daqui em algum momento da sua vida, só um exemplo, amém? Se entrega à bebedice, você se torna escravo mais uma vez disso, beleza? Um exemplo simples. Estamos diante de um tempo de libertação de todo tipo de coisas que nos escravizam. Estamos diante de uma situação, amados, em que Deus nos permite nesses 10 dias, enquanto nós oramos, enquanto nós clamamos por arrependimento, enquanto nós buscamos a Deus em contrição, em que Ele vai nos libertar daquilo que nós estamos clamando a Ele por libertação. Deus ordena nesse momento que cadeias na sua vida sejam quebradas. Recebe isso sobre o teu coração. Cadeias de pornografia estão sendo quebradas nesse momento. Cadeias de drogas, cadeias de álcool, cadeias de ira, de brigas, de discussões, cadeias de rejeição, cadeias de carência elevada estão sendo quebradas sobre a tua vida. Cadeias de ansiedade, de depressão, de autoestresse estão sendo removidas do seu coração nesse momento. Todo tipo de dependência que te prendia como uma cadeia mental, como algemas sobre a tua alma, estão sendo removidas agora. Todo tipo de pensamento adúltero está sendo rompido agora, está sendo quebrado do teu coração. Deus está te dando uma plena, santa liberdade sobre o teu coração agora. Deus é o teu Senhor e somente Ele pode fazê-lo. Ele é o bom Senhor, Ele é o bom pastor, e Ele declara liberdade sobre a igreja nesse momento. Você recebe isso sobre o teu coração? Você recebe isso sobre a tua vida, amados? Talvez você não esteja sentindo nada mudar fisicamente, mas dentro do seu coração você sabe que tem algo queimando. Fisicamente talvez você não mudou, mas dentro do seu coração algo está começando a se mover. Você sente um desconforto talvez, mas é um desconforto causado pelo Espírito Santo, para te trazer para aquele lugar onde Ele quer que você esteja. Não rejeite a palavra do Espírito Santo nesse momento, não endureça o seu coração, porque Ele está falando com você. Deus vem nesse tempo declarando liberdade completa e definitiva, tempo em que Deus está quitando dívidas, mudando rumos e histórias. Esse é o tempo que Deus te dá uma nova oportunidade. Creia que pode ser uma última oportunidade para muitas vidas que me ouvem aqui nessa noite. Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está abrindo um ano novo sobre você. Deus está abrindo uma janela específica de portas sendo abertas novamente. Portas que foram fechadas lá atrás estão sendo reabertas sobre você, e você precisa passar por elas. Precisa passar por elas do jeito certo. O que você vive gera uma influência direta naqueles que estão ao seu lado, principalmente os pequeninos. Aquilo que você vive, aquilo que você decide viver, afeta todos ao seu redor. Fique atento àquilo que te torna escravo. Fique atento àquilo que você se entrega como escravo. Tudo que te vence te escraviza. Uma nova unção de santidade e de profundidade em Deus está sendo liberado sobre a igreja de Jesus nesse momento. Existe uma nova unção de profundidade. Existe uma nova habilidade dentro do seu coração sendo desperta para entender a palavra de Deus. Coisas que você não entendia, coisas que eram difíceis demais para você entender, estão se desdobrando diante dos seus olhos nesse momento, e o seu entendimento vai começar a agir de forma diferente. Estamos em uma casa de encontros, amém, amados? Estamos em uma casa de encontro com o Senhor. Estamos em uma casa de profundidade da palavra, de profundidade de adoração. E Deus está te chamando: venha para eu fazer coisas novas. Vem para eu tirar o fardo. Vem para eu trocar o jugo. Vem para eu te revelar coisas sobre a tua vida que você ainda não sabe.
É o que Deus está fazendo sobre você. Deus é o maior interessado na sua santidade, na sua retidão. Chega de viver de fachada como se tudo estivesse bem, porque lá no fundo, eu e você sabemos que as coisas precisam mudar. Jesus está te convidando hoje para uma nova paixão profunda nele. Abre comigo, para eu poder tomar um gole de água aqui, em Apocalipse 2, versículo 2. Jesus está te chamando para algo específico nesse momento. Jesus está te chamando para abrir os seus olhos, não para te julgar, não para te subjugar, mas para te abraçar de novo, para que você sinta o calor do Espírito Santo, para que você sinta o calor da presença dEle, para que você sinta um abraço que há muito tempo você não tem sentido, para que você sinta o amor que há muito tempo você não tem sentido dentro do seu coração. Em Apocalipse 2, versículo 2 diz assim: eu sei de tudo que você faz, eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, eu sei que você não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Deus está dizendo: você fez direito, eu estou te vendo, eu estou vendo a sua entrega, eu estou vendo a sua devoção, eu estou vendo a sua retidão, eu estou vendo que não tem sido fácil para você, eu estou vendo e estou te auxiliando para tornar as coisas fáceis na minha presença. Contudo, versículo 4: tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se, volte a praticar as obras que no início praticava, do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Candelabro, amados, é justamente o candelabro mesmo, com 7 velas que eles tinham naquela época, chamavam de menorá. O candelabro significa o seu lugar de iluminação. Quando Jesus está dizendo que eu vou remover o candelabro do meio de vocês, Ele está dizendo assim: eu vou tirar a minha luz do meio de você, porque você tem rejeitado a minha instrução. Você entende como isso é pesado? Eu estou te vendo, eu sei o quanto custou para você estar aqui, eu sei o quanto você se esforçou, eu sei o quanto você abriu mão de você mesmo, eu sei o quanto você se doou, o quanto você se entregou, mas pelo fato de você ter passado muito tempo, pelo fato de você ter encontrado dificuldades, encontrado disputas, encontrado diferenças entre os seus irmãos, o seu amor a Jesus tem diminuído. E tudo bem, isso acontece de tempos em tempos, nós somos humanos, nós brigamos, nós nos desentendemos. Agora Deus está dizendo: volta para o primeiro amor, volta a queimar por mim, esteja na minha presença por mim e não pelos outros, esteja na minha presença por aquilo que eu quero fazer na sua vida, por aquilo que eu tenho feito na sua vida, diz o Senhor, e não pelo que os outros podem fazer ao seu redor. Vem para estar comigo, diz o Senhor, vem para o meu descanso. Deixa eu te mostrar que talvez as coisas não sejam como você pensa que são. Jesus sabe que você abandonou o primeiro amor de Deus, você ama a Deus, você reverencia a Deus dentro do seu coração, mas muitas coisas minaram e diminuíram aquela sua entrega, a sua devoção do início. Deus está te chamando de volta para o início. Você pode culpar tudo e a todos, mas a responsabilidade no final sempre será nossa, amados, de não buscar intensamente a presença de Deus. O reino está disponível, a profundidade com o Espírito Santo é seu direito de filho. Exerça esse direito. Você pode escolher não se entregar, você pode escolher não se envolver, você pode escolher não participar, mas a verdade é que se entregar por completo é aquilo que nos faz nos aproximar de Jesus, e não entregas parciais. Nós não podemos julgar que receberemos mais de Deus em entregas parciais, amados. Jesus está nos chamando nesse momento para reavaliar as nossas obras. Quem está aqui pode dizer amém.
Eu sei que é uma palavra dura, amados. Eu sei que é uma palavra que ela pode te confrontar aí no seu lugar, mas é uma palavra necessária. Tome posse do poder de ser chamado filho de Deus. Você não precisa viver como resultado das discussões, como resultado das diferenças. Você pode viver como filho. Você tem autoridade. Foi te dado um selo, foi te dado um anel, foi te dado um calçado novo, foi te dado um manto de justiça. Então você não precisa ser fruto das dificuldades que você passou. Você tem a autoridade de ser filho. Nós podemos simplesmente exercer a autoridade de termos sido feitos filhos de Deus através do sangue de Jesus. Você precisa se apaixonar novamente por Jesus. Essa, amados, é uma casa de encontros. Nós estamos promovendo um encontro com o Senhor. Daqui a pouco nós vamos começar a adorar de novo. Como você vai adorar ao Senhor? Como você vai olhar para Ele? Como você vai se entregar a Ele? Converse com Deus a respeito disso ao longo da sua semana. Peça perdão por dar ao pecado força sobre a sua vida. Agradeça a Deus por libertá-lo do pecado. Perdoe a si mesmo por ter entrado em lugares onde você não devia. Deus vai te revelar nos próximos dias como pode ser o seu futuro com Ele no centro da sua vida. E eu te digo isso de forma profética. Desse culto aqui até a nossa vigília no sábado, Deus vai começar a falar coisas específicas ao seu coração. Ele vai começar a te dar novos sonhos, novos planos. Ele vai te dar visões. Ele vai te acordar no meio da noite. Ele vai abrir os teus olhos no meio do seu dia de trabalho. Ele vai derramar fogo sobre a sua vida em situações comuns. Muitos aqui estão sendo batizados pelo poder do Espírito Santo nesse momento. E vai haver um desdobrar do Espírito Santo ao longo da tua semana, porque Ele está te chamando de volta ao primeiro amor. Amados, talvez você tenha quebrado relacionamentos dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez você tenha quebrado relacionamentos dentro da igreja. Talvez você tenha quebrado relacionamentos dentro do seu trabalho. Mas o relacionamento com Deus, ele nunca pode ser quebrado. Nós podemos nos afastar dele, mas o amor dele perdura para sempre. Nós podemos querer não nos envolver com Ele, mas o amor dele permanece, o carinho dele permanece, os planos que Ele tem ao seu favor permanecem. Ele não se esqueceu de você, Ele não te abandonou, Ele não te deixou de lado. Ainda que você ache que você está escondido no meio da multidão, ainda que você se sinta inferior aos outros, Deus, Ele não te vê como inferior, Deus não te vê como pequeno. Ele quer te levantar nessa noite com a autoridade que Ele já te deu. Não é sobre estar preso a uma lei, é sobre escolher ir para um lugar de paz e de amor. É sobre escolhermos nessa noite: Jesus, eu estou sendo livre, mas eu quero ser o escravo da orelha furada. Fura minha orelha, porque eu não quero me entregar à escravidão de outros lugares. Eu não quero me entregar à escravidão das drogas. Eu não quero me entregar à escravidão da pornografia, talvez. Eu não quero me entregar a qualquer outro tipo de escravidão. Eu quero ser o seu escravo, Jesus, por amor. O Senhor me fez livre, mas eu quero estar conectado ao Senhor. Fura minha orelha, Senhor. Eu quero ser esse escravo da orelha furada. Eu quero ser preso ao Senhor. Eu quero estar amarrado ao Senhor. Se algemas estiverem sobre as minhas mãos, que sejam algemas de amor pela Tua presença, Senhor. Não me deixe embora, não me deixe pecar mais uma vez. Não me deixe me entregar para as trevas mais uma vez. Eu quero estar contigo, Senhor. Esse é o clamor do servo da orelha furada. Abra sua Bíblia comigo em Cantares, capítulo 6, versículo 2. Como eu amo o livro de Cantares. Fala sobre Salomão escrevendo uma carta, escrevendo aqui poesias de amor para sua noiva, originalmente. Mas isso aqui, espiritualmente, é uma carta de amor do noivo para a noiva, do Senhor Jesus para a noiva, e a noiva respondendo. E aqui, amados, é a noiva dizendo para o noivo. Cantares 6, versículo 2. Você conhece esse texto aqui, talvez pelas músicas. Meu amado desceu ao seu jardim,
aos canteiros de especiarias, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Faz um furo na minha orelha, Senhor Jesus. Eu quero ser o escravo da orelha furada. Eu quero ser aquele que tive a oportunidade de ser livre, de fazer aquilo que eu quisesse, mas eu decidi me submeter à tua vontade. Eu decidi que eu não quero nenhum outro rei senão o meu rei. Eu decidi que eu não quero nenhum outro amado senão o meu amado. A lei de Deus é perfeita. Obedecer a Deus traz a bênção, a satisfação sobre as nossas vidas. Com o Espírito Santo é possível viver uma vida e resistir às tentações. Nós devemos orar por isso, amados. Nós não fomos salvos do pecado, mas nós fomos salvos de futuramente pecar, se nós estivermos em conexão com o Espírito Santo. Ah, a carne é fraca. Eu sei que a carne é fraca, eu também tenho carne, mas com o Espírito Santo nós podemos vencer. Nós não precisamos somente do pão, amados, nós precisamos da palavra que vem da boca de Deus. Nós precisamos estar ligados ao amado. Depois você lê as cartas do apóstolo Paulo de forma diferente de novo, mas se você reparar, todas as cartas de Paulo, ele está dizendo assim: no amado, para o amado, pelo amado. É tudo um romance eterno para Paulo. Ele estava apaixonado por Cristo de todas as formas. Nós precisamos voltar a morrer de amor por Ele. Nós precisamos voltar a tê-lo no centro de todas as coisas. E aí as pessoas vão brigar com você. Tudo bem, porque o meu amado não me abandona. Você talvez seja deixado de lado pela sua família. Talvez a figueira não floresça. Talvez as coisas não aconteçam. Mas tudo bem, porque o meu amado não me abandona. Porque a glória do Senhor está comigo. Ainda que as pessoas me roubem, ainda que me diminuam, a glória de Deus continua sendo derramada. Eu estou conectado com Ele. A prosperidade dos céus é derramada sobre a minha vida. Aqueles estão tentando me diminuir, mas tudo bem, que a glória de Deus vá sobre eles, que a paz do Senhor vá sobre eles também. Perdoa-lhes, Jesus, porque não sabem o que fazem. Eu estou com o meu amado. Eu estou com o meu amado, e é só isso que me basta. Paulo entendeu isso, a ponto de cada minuto fora da presença de Deus ser considerado por ele perda de tempo. Cada minuto longe de Jesus, vazio e triste. Nós precisamos correr para os braços do amado. Entenda uma coisa: tudo aquilo que Deus tem pedido para você fazer nesse tempo, Ele tem total intenção de estar lá com você. Se Ele te pede para orar, é porque Ele quer te responder. Se Ele te pede para clamar, é porque Ele quer te responder. Se Ele te pede para abandonar alguma coisa, é porque Ele quer te dar algo melhor. Não existe outra opção. Deus nos pede para orar porque Ele tem total intenção de responder as nossas orações. Toda a responsabilidade que te é proposta em Deus caminha junto com o auxílio e providência de Deus. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o seu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das falhas que me são ocultas. Livra o teu servo dos pecados intencionais. Não permita que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu Redentor. Se eu tenho pecado de forma que eu não sei, se existem pecados ocultos dentro do meu coração, me revela e me livra deles.
dos pecados intencionais que eu sei, Jesus, eu os confesso diante do teu altar. Eu quero caminhar na rocha. Eu quero que os meus pés estejam firmes. Eu quero que o Senhor me plante os meus pés em um lugar para eu caminhar, que seja firme, e não mais no charco de lodo, e não mais nas coisas passageiras, e não mais nas coisas mundanas, porque agora eu sei em quem eu tenho prazer. Na presença de Deus há prazer, amados. O plano original de Deus é que nós vivêssemos no Éden, amém? Não vamos culpar Adão nessa noite aqui, mas o plano original de Deus é que nós estivéssemos vivendo no Éden. Sabe o que significa a palavra Éden? É o jardim das delícias, jardim dos prazeres. Era para nós estarmos vivendo todos os dias nos prazeres, mas os nossos pecados nos tiram dos prazeres. Eles nos dão um prazer passageiro, porque pecado, de uma certa forma, ele é prazeroso, mas é um prazer que acaba no piscar de olhos. Ele é bom em alguns segundos, e depois o peso dele tira toda a balança, derruba toda a balança, derruba toda a alegria. Não dá para comparar. Alegria e prazer só existe no Senhor. Alegria e prazer só existe na presença do Altíssimo, no nosso amado. Nós precisamos aprender a morrer de amor por Ele. Nós precisamos aprender a nos apaixonar de novo, para que nós acordemos no amado, para que nós vamos dormir no amado, para que nós desesperadamente desejamos correr em direção à presença dEle. Você tem todo o direito, amado, de estar triste, de ter entrado aqui nessa casa triste. Você tem todo o direito, e muitos aqui têm motivo de verdade para se entristecerem, para se magoarem por situações que viveram, situações que passaram, pessoas com quem conviveram. Você tem todo o direito de ter isso no seu coração. Só que Jesus está te dizendo uma coisa: você não precisa viver assim. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Não é essa palavra que nós temos meditado ao longo do ano? Eu estou abrindo o céu sobre você, uma nova terra, um novo céu, um novo caminho, uma nova cidade santa para você caminhar. Deus está abrindo uma janela de oportunidade sobre a tua vida de novo, amados. É tempo de entrar no descanso do seu Senhor. Mais uma vez eu te digo, nesses dias, de hoje até a nossa vigília no sábado, quer você venha na vigília ou não, Deus está abrindo a sua visão espiritual. Deus vai te visitar em sonhos. Deus vai te acordar no meio da noite. Ai de você se não levantar para orar. Deus vai te acordar no meio da noite com palavras específicas ao seu coração. Deus vai te acordar no meio da noite para te dar respostas que ninguém consegue te dar. Preste mais atenção nas situações comuns. Preste mais atenção em situações de solitude. Um momento de banho, um momento que você está sozinho tomando seu cafezinho, que muitas vezes você está tomando bem rápido, queima a sua língua antes de trabalhar. Evita de queimar a língua, escuta o Senhor. Amém, amados? Eu sei que vai parecer bobo o que eu vou falar, mas café tem que ser tomado quente. Você consegue entender isso espiritualmente? Café tem que ser tomado quente, devagarzinho, com calma, para você ir ouvindo, para você ir sentindo. A presença do Senhor tem que ser quente para você. Pela manhã, talvez você não goste de café, talvez você tenha que entuchar de açúcar no café. Já falei dos malefícios do açúcar outro dia, bem, amados? Fica bravo comigo, não, está tudo bem. Mas aprenda a ter um momento de café e ouvir a Deus. Só você e Ele, sem nada para ler, sem nada para buscar, de oração. Não se apresse para você não queimar a sua língua, mas ouça dele. Estamos aqui? Vocês estão me entendendo? Vamos continuar aqui, amados, chegando aí mais ou menos para o fim da mensagem, para você achar que está acabando, entendeu? Só para te convencer que está mais ou menos acabando.
Abre comigo em Êxodo, capítulo 21, versículo 1. Fala do mesmo texto que a gente leu em Levítico, mas com uma parte específica aqui daquilo que nós temos que fazer nesse tempo. Quem está recebendo aqui sobre o teu coração? É um tempo de mudança, amados. Não uma mudança física, mas uma mudança espiritual. A mudança física já aconteceu. A gente passou pelo Jordão. A gente acessou a terra prometida. Agora a gente tem que descansar. É o que Deus está falando aqui nesse texto. Depois você medita de novo naquilo que a gente está vivendo. Se você olhar, deixa eu só fazer uma rápida retrospectiva aqui. Nós estávamos lá na igreja no centro, eu lembro muito bem disso. E nós falamos, o Senhor Jesus derramou uma palavra sobre nós, que nós atravessaríamos o Jordão. Quem lembra disso? Fisicamente, mudança física. Nós fizemos uma mudança física. Nós organizamos as coisas, nós paramos de comer no maná e agora estamos plantando e colhendo, o que gera trabalho, o que gera desgaste. Amém, amados? Agora Deus está falando assim: descansa um pouco, porque eu quero cuidar da sua parte espiritual. Confie em mim. Confie em mim, está pedindo o Senhor. Você entendeu aqui? Quando entrarem na terra, no primeiro dia do 7º mês, proclamarão descanso. Estamos na virada do ano, tempo oportuno de Deus. Êxodo 21, versículo 6. Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Deus dizendo para Moisés: se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano. Ele nada lhe deverá por essa liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro, mas se era casado antes de se tornar escravo, a esposa deverá ser livre com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto era escravo, e se o casal tiver filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo o meu Senhor, minha esposa e os meus filhos. Não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes. O seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida o levará até a porta, ou até o batente da porta, e furará a orelha dele com um furador, uma sovela em algumas versões. Depois disso, o escravo servirá ao seu senhor pelo resto da sua vida. Nós entendemos aqui que é isso que nós desejamos. Nós desejamos furar a nossa orelha na porta e servir ao nosso Senhor Jesus, para que não sejamos entregues a outros escravos. Nessa noite, o Senhor Jesus quer fazer uma marca no nosso coração. Deus quer fazer uma marca nos nossos ouvidos. Quem se permite ser marcado nessa noite? De forma espiritual, amém? A gente não vai furar a orelha de ninguém aqui nessa noite. Mas Deus, Ele quer fazer um furo na sua orelha. Ele quer fazer um furo na sua forma de ouvir ao Senhor. Ele quer abrir o seu entendimento para que você não escute nenhuma voz, senão a voz do Senhor. Para que a verdade que nós declaramos aqui, nenhum espírito senão o Espírito do Senhor venha sobre você, nenhuma tentação senão o de amar ao meu Senhor, nenhuma vontade senão a de me entregar na presença do meu Senhor. Eu quero ter a minha orelha furada pela tua presença nessa noite, Jesus. Eu quero ser tocado de uma forma que eu não consiga mais voltar. Eu não tenho mais para onde voltar. Tudo já foi derrubado, a antiga casa já foi demolida. Agora eu só tenho a tua presença, agora eu só tenho a tua casa, Senhor. Me leva para o lugar do encontro. Esse texto de Êxodo trata especificamente dessa lei que deveria ser observada pelos senhores escravos. Se um hebreu comprasse um outro hebreu como escravo, o máximo que ele podia ser escravo eram 6 anos, ele tinha que liberar. Se o escravo confirmasse que, tendo o direito de ser livre, preferia continuar servindo ao seu senhor, então o ato era celebrado ali. O senhor pegava uma sovela e furava a orelha do escravo. A partir daquele momento ele era considerado um escravo
da orelha furada. Ele era escravo, mas não porque ele tinha que ser escravo. Ele era um escravo porque ele desejava viver em submissão. Ele obedecia não porque ele tinha que obedecer e ele seria punido pela falta de obediência. Ele servia porque ele amava. Ele servia porque ele se entregava. A partir daquele momento ele era considerado livre, mas mesmo assim se submetia ao seu Senhor. Um escravo da orelha furada. Muitos se fazem escravos por obrigação, por necessidade, pela condição proposta. Nesse tempo de descanso, Jesus te liberta, te faz livre, te pergunta: o que você vai fazer com a sua liberdade? Mesmo você que entrou aqui nessa noite não quer ter a sua orelha furada, Deus está declarando liberdade sobre a tua vida. Mas o que você vai fazer com a sua liberdade? Todo momento que nós estamos na presença de Deus, todo momento que o Espírito Santo se manifesta, a liberdade toca o nosso coração. O que faremos com a nossa liberdade? As palavras do apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas o que você vai fazer com a sua liberdade? Você está recebendo liberdade hoje para voltar a se escravizar amanhã? Faz algum sentido isso que muitos de nós vivemos? Um culto, amados, uma mensagem, uma gravação de uma mensagem, um louvor, ele tem poder de mudar a vida de alguém de forma completa, se você simplesmente estiver aberto para ouvir isso. Você provavelmente se lembra da pregação que você ouviu que mudou sua vida, do louvor que você ouviu que fez você ir para a igreja. Você se lembra do culto, talvez você já conhecesse Jesus, você já vivesse na presença de Deus, mas você lembra do exato culto que você foi para a igreja e você se sentiu completamente transformado, que você entendeu que você era uma nova criatura, porque Jesus fez uma marca em você. E essa marca que Jesus quer fazer sobre nós. Muitos são completamente libertos no domingo, que não escolham voltar a ser escravos logo após que saírem da igreja. O que você vai fazer com a sua liberdade? Deus deseja colocar essa marca sobre cada um de nós. O nosso desafio é ser um servo da orelha furada. Mas o que isso significa? Abrir mão definitivamente do seu direito de escolha. Abra mão do seu livre-arbítrio e entregue-o na mão do Senhor. Fala: Deus, eu sei que eu posso escolher, mas o que o Senhor quer para mim? Eu sei que eu sou livre para escolher, eu sei que eu sou livre para fazer aquilo que eu quero fazer, mas o que o Senhor quer para mim? Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por que eu vou ficar preso na minha escolha errada? Eu não quero ser livre, eu quero ficar aqui, protegido pelo meu Senhor. Meu Senhor é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família. Eu não sei usar bem a minha liberdade. Agora falando como eu, amém? Eu arrebentei com a liberdade que eu achava que eu tinha, mas aquilo que eu chamava de liberdade, eu descobri que verdadeiramente era libertinagem. Eu arrebentei com a minha vida. Eu arrumei inimizades de várias pessoas. Eu briguei com a minha família. Aí eu conheci Jesus. Aí eu conheci o poder do perdão de Jesus. Então agora eu vivo uma vida diferente, livre de todo tipo de pecado? Ainda não, quem sabe um dia chegamos lá. Mas buscando essa liberdade, buscando ser renovado a cada dia, buscando viver como servo da orelha furada. Então a sua orelha será furada nessa noite. O desafio de Deus para nós é esse: que cada pessoa chegue a ponto de abrir mão completamente da sua vontade para seguir ao Senhor, aonde Ele quiser nos levar, enquanto a vontade própria, enquanto a autonomia da sua vida, enquanto você acha que você está no comando, a sua vontade prevalece, você comanda a sua vida. E aí é fácil a gente cantar: eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, mas não é fácil fazê-lo se nós não estivermos na presença do Senhor. Na presença do Senhor, todas as coisas se tornam fáceis. Quantas as vezes nós não entramos em demanda contra Deus? Quantas as vezes nós não vamos até Deus e nós falamos: Deus, por que isso? Por que aquilo? Deus, mas o que isso está acontecendo? Por que eu tenho que viver isso? Por que eu tenho que viver aquilo?
Muitas vezes nós entramos no ciclo das decisões erradas, nós entramos no ciclo do pecado e das suas consequências. Muitas vezes nós estamos presos na religiosidade, da qual nós precisamos ser livres nesse momento. Avançando para o fim aqui, para não perder mais tempo. Como você vai responder ao que o Senhor te liberta nessa noite? Você que está conectado com o Espírito Santo, você tem sentido um chacoalhar de Deus sobre o teu coração. Deus está te dando um choque no seu espírito nesse momento, como se Ele estivesse dizendo assim: reaja à minha palavra, reaja ao que eu tenho dito ao seu coração. É fácil se tornar um servo de Deus, mas não é tão fácil assumir a posição de um servo da orelha furada, e ele só pode ser completado agora, nesse momento, quando nós estamos na presença dEle. Ser um servo que serve ao Senhor, não mais por obediência ou necessidade, mas por um entendimento completo do amor. Eu não vou nem questionar o que o Senhor está dizendo. Eu te amo tanto, eu sei que a sua vontade é boa, eu vou fazer. Esse tem que ser nosso posicionamento. Mas por que Deus quer que eu renuncie? Por que Deus quer que eu vá lá? Por que isso, Deus? Por que aquilo, Deus? Não importa, amados. Se você ama a Deus, se você é apaixonado a Deus, você simplesmente se entrega. Eu amo a minha família, eu amo o meu Senhor, eu não quero ir livre. Pelo simples desejo de agradecer ao Pai, pelo simples prazer de dizer ao Pai: eu te amo, eu não consigo viver sem você, Jesus. Eu sei que o Senhor me permite liberdade em todos os sentidos, mas eu quero ser seu, eu não quero tomar as minhas decisões, eu não quero seguir as minhas vontades, eu quero você, Jesus. Eu quero a sua vontade, eu quero pertencer definitivamente ao Senhor. Pula comigo para Romanos 8, versículo 37. Nós nos tornamos uma nova criatura quando nós tocamos a Ele, mas existe algo sobrenatural em Romanos 8. Romanos 8, 37 diz assim: mas apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te afastar desse amor, nada pode te afastar da entrega dele sobre a tua vida, do sacrifício de Cristo. Ele continua sendo verdadeiro, ele continua sendo real. Nada que existe no mundo, nada que existe no céu ou debaixo da terra, nada pode te afastar do amor de Deus. A glória do Senhor vem sobre você. A glória do Senhor vem sobre você. Eu declaro que eu quero fazer a vontade do meu amado. E o servo da orelha furada tinha a sua orelha furada em um lugar muito específico, amados. Ela era furada na porta. O servo era trazido para entrada na cidade, portão de entrada da cidade, onde os juízes se reuniam. Não dá para a gente falar sobre isso, amém? Mas você lembra que o pai do filho pródigo, ele correu para encontrar o filho na porta? O filho pródigo havia cometido um pecado, e se ele chegasse na cidade, no seu lugar de pecado ali, sem o perdão do seu pai, ele seria apedrejado e morto, amém? Essa é a realidade. Então nós vemos um pai que olha para o seu filho na porta, e ele corre para salvar a vida do seu filho. Qualquer dia eu prego sobre isso. Nós temos aqui um Deus que vai nos encontrar na porta da cidade. Nós temos um Deus aqui que vai olhar para os juízes aqui da terra, vai nos encontrar na porta da cidade e vai dizer assim: não tem nada que eles estão devendo, pelo contrário, ele é meu servo. E tem algo a mais aqui sobre a porta. O último versículo que nós vamos ler nessa noite, João capítulo 10, versículo 9. Que porta é essa, amados? Que porta é essa da qual nós furamos as nossas orelhas? Em João 10, no versículo 9, Jesus está dizendo: sim, eu sou a porta.
Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Nós estamos furando as nossas orelhas, não em qualquer porta, nós estamos furando as nossas orelhas na porta que é Jesus, e nós tomamos posse do acesso que nos salva, que nos liberta, que nos livra. Nós estamos tendo uma marca feita na nossa pele, no nosso espírito, em quem Jesus é. Essa é a realidade espiritual sendo liberada sobre a tua vida. Feche os seus olhos por esse momento, abaixa a sua cabeça aí onde você está. Nós vamos adorar ao Senhor aqui agora. Jesus é a porta da qual você está conectado. Quem hoje pode se conectar a Jesus dessa forma? Quem quer receber essa marca sobre o teu coração? Quem quer abdicar da sua liberdade em um compromisso com aquele que traz paz, abundância, vida e satisfação? Esse é o seu momento de se conectar com Jesus. Nós vamos cear aqui nessa noite, amados, mas antes disso, eu quero te chamar para esse compromisso. Nós vamos adorar a Deus aqui nesse momento. Se você sentiu no seu espírito que você precisa passar por essa renovação, e pelo amor de Deus, amados, não seja orgulhoso nesse momento, porque você é líder nessa casa, você é diácono nessa casa. Se você entende que você precisa de um nível mais profundo de encontro, que você precisa ser o servo da orelha furada, eu quero te chamar a vir até aqui à frente. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se entregar aqui no altar do Senhor, enquanto nós adoramos, vem mesmo, responda a esse chamado ao altar, responda a isso, se entregue de verdade. Não importa quem está te olhando, não importa quem está te julgando nesse momento, porque você é do seu amado, não é? Responda ao chamado do altar, responda a ser oferta queimada diante da presença dEle, responda a ser tocado nessa noite de uma forma a levar a tua vida mais uma vez no altar do Senhor. Deixa o Espírito Santo te conduzir a um lugar de intimidade. Deixa o Espírito Santo te conduzir em um lugar de profundidade na palavra dEle. Que o seu entendimento seja aberto, que os teus olhos sejam abertos. E Jesus está furando a sua orelha nessa noite. Corresponda ao Senhor que te chama. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei.